Sheila, me desculpa, mas eu tive que tocar essa trilha. Aqui é Brasil. Inclusive nesse momento, né? Que a gente tá falando aqui. A seleção brasileira, vai, a gente toca essa trilha. Sim. E também quando dá o que deu ontem. Rapaz! Rio de Janeiro tá na linha com a gente, o Cristiano Pinho. CBF fica no Rio, né? CBF se pronunciou sobre a suspensão do jogo entre Brasil e Argentina. A gente falou bastante aqui sobre esse assunto agora pela manhã. A gente chama para essa roda o Cristiano Pinho também para participar sobre a bagunça toda de ontem. O jogo que não houve, né? 5 minutinhos só, por causa da decisão da Anvisa. Aliás, aquele funcionário que interrompe o jogo, ele é um funcionário exclusivamente da Anvisa, né? Sabe o que aparece, aquele primeiro que aparece ali para entrar em campo em Itaquera, ele é da Agência de Vigilância Sanitária, e não é da Polícia Federal, né? Eu fiquei tentando identificar se havia policiais federais juntos, mas acho que estavam todos juntos, não é? Eu não tenho convicção ali da imagem, mas acho que o primeiro ele é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Enfim, de todo modo, a gente falou aqui bastante sobre o que provocou essa suspensão, a paralisação do jogo. O que a gente tem aí de informação por parte da CBF, hein, Pinho? Bom dia para você. Sheila, Carla e aos nossos ouvintes, inicialmente respondendo aquela pergunta que não quer falar, que foi feita até o diretor da Anvisa, e que ele, pelo menos, fugiu da raia dizendo que não recebeu nenhuma ligação. A Confederação Brasileira de Futebol disse que em nenhum momento nenhum dirigente, nenhum representante da entidade procurou a Anvisa ou qualquer outro órgão público, Conmebol, seja o que for, para poder interferir em protocolos sanitários estabelecidos em solo brasileiro. No comunicado emitido pouco depois da suspensão da partida entre Brasil e Argentina, a CBF disse que o papel dela enquanto entidade reguladora aqui do futebol no Brasil foi sempre tentar promover o entendimento entre as entidades envolvidas para que todos os processos fossem respeitados, ou seja, os protocolos sanitários que estão em vigor aqui no país. A nota da Confederação Brasileira de Futebol diz ainda que o presidente interino, Edinaldo Rodrigues, e os dirigentes acompanharam atentamente a atuação da Anvisa e ficaram insatisfeitos com o fato de a agência não ter resolvido essa situação antes e disseram que acabaram recebendo com surpresa o momento ali da interrupção do jogo e, consequentemente, depois a suspensão, mas a CBF finalizou o seu comunicado dizendo que reitera a decepção com o que aconteceu e que aguarda uma decisão da Conmebol e da FIFA com relação ao futuro dessa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Esses 4 jogadores não poderiam permanecer em solo brasileiro, que dirá terem ido até o Itaquerão, que dirá terem entrado em campo. Então, tudo errado, uma sequência aí de erros, mas tudo começou com preenchimento com informações falsas do documento ali de viajante. A Anvisa já havia sinalizado, tem informado ao Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que os jogadores não poderiam entrar em campo contra o Brasil. Comunicação essa que ocorreu no sábado, depois de uma reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária com representantes da CBF e da Conmebol. Em entrevista aqui à Band News FM, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, admitiu que os agentes poderiam ter realizado uma intervenção antes do pontapé inicial. Houve muitos questionamentos, inclusive em relação a isso, evitando a cena produzida com a bola já rolando, né? Nossas equipes estavam lá antes do jogo começar. Sim, isso poderia ter sido evitado. Obviamente, há que se apurar agora o porquê da demora, mas isso poderia ter sido evitado. De todo modo, a Anvisa reafirmou o seguinte, que houve tentativas, sim, de notificação dos jogadores que se recusaram a assinar essa notificação. Isso aconteceu no hotel, por exemplo, em que eles estavam. Houve uma tentativa ali de notificação e eles não assinaram, simplesmente. Então, o próprio Barra Torres admite que poderia ter sido feita uma intervenção antes do início do jogo, mas enfim, foi feito ali já com 5 minutos de bola rolando e vamos ver o que vai acontecer com esse jogo. É só importante, mais uma vez, né, Sheila, ressaltando, desde o começo do jornal a gente está dizendo isso, não foi a Anvisa que suspendeu a partida. A partida poderia ter acontecido depois de interrompida no começo para a saída desses jogadores, mas a Federação Argentina não quis que essa partida continuasse. Desde o começo disse, se esses jogadores não puderem participar, a gente não entra em campo. É uma decisão deles. Então, e aí, FIFA?
Ei, FIFA, a gente tá esperando essa resposta, a gente tá esperando essa definição, né? O Cristiano Pinho deu um sorrisinho ali. Eu adoro uma encrenca também, hein, turma do fundão? Ah, não tem jeito, Carla. Agora, a própria pra mim CBF... é WO, viu, Pinho? É o que os especialistas em regulamentos nos mais diversos apontam para essa como a possibilidade que tem mais chances realmente de se concretizar. Apesar de a CBF jogar ali na frase final do seu comunicado, a sua nota para a imprensa que aguarda um posicionamento da Conmebol ou da FIFA sobre o resultado da partida, a própria Conmebol já disse que a palavra final é da FIFA, para definir se vai ser WO mesmo ou se o jogo vai ser remarcado, se alguma outra medida vai ser adotada. Mas, geralmente, terminaria em WO, enfim, até por conta do papelão protagonizado pela delegação argentina fraudando o documento, onde é que já se viu. Né? A famosa situação de que é a batata quente, que tá todo mundo jogando pra frente, né? Vamos ver quem é que vai decidir. A FIFA tem que decidir. Pra ter WO, o árbitro não teria que ter colocado já na súmula, na decisão dele? Aliás, ele nem permaneceu em campo, ele saiu de campo. Pra ter WO, o árbitro não deveria permanecer como ficaram os jogadores brasileiros lá? Vamos verdade, para não ter gente suficiente, né, em campo. É uma situação atípica. Eu, pelo menos, não me recordo tudo atípico, outro jogo em que isso tenha acontecido. Pois é. Ô, Pinho, ainda vamos falar desse fim de semana, sobre o Rio de Janeiro. A gente teve praias muito cheias, calorão no Rio, né, Pinho? Isso ajuda também. Temperaturas altas por aí? Sim, a gente costuma dizer, Sheila, que nem decreto afasta banhista da praia no Rio de Janeiro. Só São Pedro tem esse poder. Ele até tentou ontem, mas não conseguiu. No sábado fez muito calor e com isso as praias ficaram lotadas, principalmente na Zona Sul. Se as pessoas ainda respeitassem o distanciamento, usassem máscara, aí nem falava nada, porque as praias já estão liberadas. Só que fica todo mundo aglomerado, a faixa de areia fica completamente tomada e aí já viu com a situação que a gente tem hoje no Rio, da variante Delta circulando já predominante, mais de 90% dos casos mapeados nas últimas semanas são da Delta, então gera uma preocupação. A Prefeitura não adotou nenhuma medida para evitar que isso acontecesse também e sabia que o movimento ia crescer no feriado. A ocupação da rede hoteleira está acima de 80% aqui no Rio de Janeiro. Então a gente já está em vias de retomada no turismo e aí com cariocas que já lotam as praias fim de semana junto com os turistas, a bagunça ficou formada. No sábado, que foi esse calorão, as praias ficaram bem cheias. Ontem o tempo virou, mas ainda estava calor e só foi dar um chuvisco ou garoa, como vocês falam aí, no finalzinho da noite. Então o pessoal se aventurou, foi para a praia. Domingo também fecha para os carros as pistas junto à orla, então também muita gente foi procurar fazer atividade física e aí, inevitavelmente, a gente viu várias cenas de aglomeração, não só em praia, né? Porque a gente dá esse exemplo porque foi um dos pontos mais procurados, mas ponto turístico também. Cristo Redentor ontem estava lotado, muito cheio, já nas filas, no acesso. Um gambá também invadiu os trilhos do trem do Corcovado, que é um dos transportes para te levar até o topo lá e ver o monumento. Paralisou o trem, formou ainda mais aglomeração. Bioparque, que é o Zoológico do Rio, também ficou bem cheio. Isso sem contar a quantidade de bares desrespeitando as medidas preventivas e também de eventos irregulares, quadra de escola de samba lotada, baile clandestino para mais de 100 pessoas. O Rio de Janeiro não desaponta quando o assunto é descumprimento de decreto, infelizmente, porque a situação que a gente vive hoje, a gente vem falando aqui na programação, é a contramão do país. Casos de Covid aumentando, hospitalização de gente que já tomou as 2 doses aumentando também. E lembrando, calendário regular de vacinação dos adolescentes suspenso desde quarta passada, só deve voltar na quinta se chegar mais vacina. Ô Pinho, como é que são os preparativos aí para amanhã, 7 de setembro? A gente tem falado desde cedo, desde a semana passada, né? Reuniões de autoridades de segurança nos diferentes estados, nas capitais, onde haverá manifestações, atos previstos para amanhã. Como é que está o Rio em relação a isso? O Rio ele já tem um policiamento reforçado nesse período porque a Prefeitura e o Governo do Estado anteciparam a Operação Verão, que é uma ação feita com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, para reforçar o patrulhamento, principalmente na orla no verão. Mas como tem feito esse calorão
e a gente viu há umas 2 semanas cenas lamentáveis do pessoal voltando na praia, depredando ônibus, fazendo arrastão, assalto, pequenos furtos, e tá tendo muita aglomeração também, o governo do estado e a prefeitura anteciparam a Operação Verão. E esse efetivo extra, ele vai ser usado também para poder fazer a segurança do público que vai comparecer às manifestações. São pelo menos 3 atos previstos para amanhã, 2 pró-governo e 1 contra o governo. Um desses atos, que é em favor do presidente Jair Bolsonaro, em apoio ao presidente, acontece em Copacabana, justamente na orla. Então o efetivo que já estaria ali para fiscalizar as praias vai poder atender também esse público, mas também terão policiais militares e guardas municipais reforçando o patrulhamento e fazendo a escolta da motociata em apoio ao presidente, que vai sair da Zona Norte para a Zona Sul, e também do protesto que está marcado para acontecer contra o governo no centro da cidade. Então é um dia que promete, são 3 atos que vão acontecer praticamente de forma simultânea em pontos diferentes do Rio de Janeiro. Como é feriado, a movimentação já estaria reduzida, mas é fato que algum transtorno para a movimentação da cidade vai ser ocasionado. Resta saber se, como prometem os organizadores, vai ocorrer tudo de forma pacífica e ordeira para que as polícias possam só garantir ali a segurança sem precisar interferir de alguma forma, utilizando os artefatos que a gente bem conhece para poder dispersar público. É isso. Pinho, bom trabalho para você, viu? Até mais. Para vocês também.